Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, ainda o WhatsApp 974012235 e o telefone à sua disposição é São Paulo 115052-6622. Como toda quinta-feira, nós temos o Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, possível graças, no momento, à doutora Laila Chucair, como eu pronuncio? Laila Chucair, que é promotora e presidente do MPD. Muito bom tê-la aqui, doutora Laila. Nós que agradecemos o espaço concedido e a gentileza e o programa que nos dá a oportunidade de esclarecer à população diversos assuntos, muitos ligados aos seus direitos. Também conosco, o juiz do trabalho, doutor Vladimir de Freitas. Prazer tê-lo aqui, doutor Vladimir. É sempre uma renovada satisfação estar no programa para poder prestar alguma informação para a população, que a população carece desse tipo de informação, principalmente na atualidade, que a gente está vivendo um momento muito conturbado na nossa história, mas que com certeza a gente vai sair com um aprendizado maior sobre todo esse drama que a gente está vivendo. É a esperança que a gente tem, tanto faz de que partido seja a pessoa, mas eu acho que todos temos que almejar um futuro melhor, principalmente para os nossos pósteros, para netos, filhos, filhas e para a sociedade em geral. A sociedade está muito sofrida e merece uma resposta adequada das autoridades, do pessoal do Congresso, que estão lá exatamente para atender. Então, eu faço um apelo nesse começo de programa, no sentido de que, por favor, evitem, senhores congressistas, ficar levantando querelas, nulidades que não têm fim, que na realidade não levam absolutamente nada. Só servem, a grande população vai saber exatamente isso, só vai servir para conturbar o ambiente, para tentar judicializar um assunto que não precisa ir para a justiça. É um assunto que tem que ser resolvido no âmbito político, que o impeachment, na realidade, ele é um instituto eminentemente político. Então, não vamos tentar judicializar, que a gente está ouvindo muito isso daí, inclusive ontem, durante o relatório do deputado Voltaire, a gente percebeu muitas críticas depois que tentou caminhar por isso. Poxa. Já teve deputado lá aqui no ar, já tinha até uma reclamação preparada, já tinha itens destacados. Não vamos partir para isso. A sociedade quer que a coisa saia limpa, que aconteça. Seja lá qual for o resultado, ou contra ou a favor do impeachment, pouco importa. A sociedade precisa e exige uma resposta clara e transparente. Doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária, sempre muito bom tê-la aqui. É um prazer participar do programa com os ilustres colegas, doutor Vladimir, meu amigo de longa data, o Zancopé, um prazer também, a doutora Laila, um prazer conhecê-la nessa oportunidade. E eu aproveito para parabenizar o doutor Roberto Liviano, idealizador desse programa, porque a gente sabe que essa semana ele está em Brasília, lutando, expondo e lutando pela sociedade, expondo aos congressistas as questões da lei de leniência, para que ela não seja uma forma das empresas que se envolvem em corrupção escaparem da punibilidade. Então, eu parabenizo esse trabalho, doutor Liviano, e espero que ele seja muito bem sucedido. Doutora Vanessa Viduto, doutora Laila Chucair, doutor Vladimir de Freitas, os senhores são operadores do direito, mas esse assunto não pode deixar de ser abordado de maneira alguma. Clínicas particulares de São Paulo estão lotadas com filas de pessoas que não fazem parte do grupo prioritário de imunização, querem ser vacinadas rapidamente contra o H1N1.
O Brasil já teve 71 mortes pelo vírus em 2016, segundo o Ministério da Saúde. No ano passado todo, 36 mortes pelo H1N1. Eu coloco porque não dá para ficar fora deste assunto, doutora Laila. Eu sei que o Vladimir está querendo colocar. Eu também quero manifestar minha indignação que as empresas, que são os hospitais e os laboratórios, explorando, aproveitando o desespero da população, superfaturando um valor que eu acho que o Estado que deveria distribuir, não seria o caso de se vender uma vacina nesse instante, e que é uma questão de saúde pública. Mas é vendida, o preço que deveria ser de R$ 70 chega no mercado, o preço deveria chegar no mercado a R$ 70. Chega a 120 e, em alguns casos, alcança R$ 200. Olha, o ano passado era porque 45... são as clínicas particulares que, no momento, podem aplicar. Mas o preço abusivo, deve ser denunciado no PROCON, que é um... No Ministério Público ou não? Sim, Ministério Público, PROCON, e aproveitar uma propaganda, né? Todo mundo está apavorado. Aliás, esse vírus do medo do que vai acontecer no país, medo do Zika vírus, medo da gripe. Pelo amor de Deus, não vamos entrar na energia do medo. Vamos ter cautela, não vamos ter desespero. Não aceite pagar uma coisa absolutamente que está fora do padrão. Aliás, deveriam ser padronizados e deve ser denunciado se houver se a pessoa perceber que o valor é abusivo. Doutora Vanessa quer se manifestar, eu acredito porque o doutor Vladimir está aqui. Eu acredito que deveria ser tabelado, né? E quem vendesse a um valor acima do que foi determinado fosse punido. É um verdadeiro absurdo, mas, mais uma vez, a sociedade se vê vítima de uma falta de preparo do governo em evitar que esse tipo de epidemia, se a gente pode chamar assim, se alastre e que as pessoas fiquem apavoradas, porque a gente não quer ser contaminado por isso, mas você escuta o tempo inteiro histórias de fulano que está internado em estado grave, a grande mídia noticia mortes, né, diariamente. Então, o que você faz? Você corre com seus filhos, com seus idosos, com quem está mais vulnerável, para que evite passar por uma situação dessa e acaba pagando o preço que for. Então, é lamentável que a sociedade se veja nessa situação novamente, em virtude de uma falta de preparo e de uma prevenção por parte do governo. Doutor Vladimir, nós só temos direito a essa vacina a partir da segunda-feira que vem, a não ser que o senhor queira passar por uma dessas clínicas particulares que cobram até R$ 200. Não é o caso. A gente pode muito bem se valer da OAB, que a OAB vai fornecer a partir do dia 18 lá na sede, lá na cidade, e a partir do dia 27 nas regionais. Inclusive, em Santo Amaro, a partir do dia 27, eles vão ministrar essa vacina. Mas, viu, Zancopé, o que me recorda essa história toda, que, dentre outros, eu me lembro bem do filme Jardineiro Infiel. Então, uma porção de filmes que seguem essa trilha. Ou seja, por trás é uma indústria química, farmacêutica, que está testando produtos. Nesse caso, Jardineiro Infiel foi na África que a coisa se passou, testando produto químico para poder aumentar a voracidade de seus lucros, e vai por aí afora. Existem outros filmes. O debate nos Estados Unidos a respeito do uso de arma é um exemplo característico. O lobby dessas indústrias de armamento é muito grande. E isso daqui, espero que a coisa seja mais nesse sentido, e não do ponto de vista da dramaticidade que está sendo colocada. Isso aqui tudo me cheira um grande marketing. Isso aqui me cheira um grande marketing. Todas as características que a mídia vem passando são características, assim, vamos dizer, de argumento de ad terrorem, para deixar todo mundo amedrontado. Espera aí, poxa, eu deveria ser um dos primeiros que deveria correr, que eu estou dentro de uma faixa assim, nobre, uma faixa nobre de risco. Mas eu não estou correndo atrás disso daí, não. É claro que a gente não quer passar por esses infortúnios, nada disso daí. Mas o cheiro que eu sinto nisso tudo
É exatamente esse sentido, no cheiro de terror. A própria doutora Vanessa já se referiu que pessoas, doutora Laila, que pessoas que não estão nessa faixa de risco, não são visadas em primeiro lugar, estão correndo e tudo. Isso daí, para mim, é um retorno que esse marketing está dando para as indústrias. Porque se o público-alvo era aquele de uma determinada faixa etária, aquelas coisas todas, isso aí já triplicou. Então, o que a indústria queria, esse é meu ponto de vista, vamos deixar bem claro, o que a indústria queria já lucrou bastante. Agora, o que está acontecendo é o que sempre acontece nesse tipo de situação. Há os aproveitadores de plantão, e esses aproveitadores de plantão não vão apenas deixar essa carga em cima daquela clínica que está administrando a vacina, não, porque isso aí é uma cadeia. É essa cadeia aí que o doutor Liviano é contra, é com toda satisfação. É uma cadeia que já vem, inclusive, de órgãos públicos, porque essas vacinas elas são controladas para poder ser distribuídas no país. Então, alguém aí, espero que o Lava Jato não se estenda até aí, porque daí a gente vai ficar num campo bastante negro. Tá? Mas me parece que é uma cadeia sobre tudo isso daí. Tá? Então, isso daí precisa ser tratado mais às claras. Não é com argumento de terror que você vai resolver o problema. Não é aquela história de falar, antes de você cumprimentar o seu amigo, passe gel álcool na mão. Você deixa de ter um convívio com as pessoas. É o que eles estão colocando. Você entra no elevador, alguém espirra lá dentro, você quer sair do elevador com ele em movimento. Pô. Uma coisa não é por aí, meu Deus do céu, não é por aí. Eu acho que o que existe, o que não está existindo, é uma solidariedade humana. Isso precisa acontecer. Essa solidariedade, que é, inclusive, uma fórmula de se combater essa indústria midiática que está por trás disso daí. Esse é meu ponto de vista. Doutora Laila, algo a acrescentar ou posso... Não, eu gostaria de aproveitar para colocar, que o doutor bem apontou, sentimento de fraternidade e solidariedade. Mas o mais importante é investir na nossa imunidade, que começa no nosso pensamento. Quando nós aderimos a uma emanação, a uma comunicação constante de medo, com certeza você já entrou na vibração do medo, a sua imunidade já começa a perder forças. Então, você fortalecer sua mente, ter uma boa alimentação, ter os cuidados necessários e ter tranquilidade para não cair também nessa negociata. Porque, doutor, não é apenas uma clínica. Clínicas, hospitais e laboratórios, aqui no estado de São Paulo, notícia em outros estados também, que como na área pública ainda está chegando a vacina, então, como bem colocou o nosso querido Vladimir, existe aproveitar um espaço de obter lucro em cima dessa situação de medo implantada no país. Deixa eu aproveitar e acrescentar aqui, doutora Laila, doutor Vladimir, doutora Vanessa, que o Supremo Tribunal Federal determinou que a USP deverá fornecer a pílula do câncer. O nome é enorme, né? Mas somente enquanto remanescer o estoque do composto. As justificativas são a ausência de registro na Anvisa, falta de estudos publicados sobre a sua utilização na cura do câncer, falta de estudos. Bom, está informando que a pílula do câncer é só para atender um momento e por essa atitude é que nós temos o cancelamento, doutora Laila. Eu tive a oportunidade, que eu trabalho com os processos na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, do parecer. E veio para mim um processo para falar sobre esse tema. Por quê? Porque um pai representando seu filho, o filho em estado terminal, e esse pai era médico, ainda é médico na cidade de Campinas, ele teve um câncer gravíssimo, ele narra nos autos, e tomou essa pílula, que é o nome, o princípio ativo é fosfoetenolamina, que na realidade é uma substância, é uma substância produzida pelo próprio organismo, e combinado com outros minerais, e nos autos ele disse que ele foi curado e o filho dele não tinha mais chance. Ou era aquilo ou não era nada. O magistrado não deu. E a ação era contra a USP. Por quê? Porque o médico, um químico,
ele realizava um trabalho de pesquisa no Instituto de Pesquisas na cidade de São Carlos. E ele, por 20 anos, distribuía essa pílula para vários pacientes que se curaram, amenizaram a dor. E esse médico, esse autor dessa ação representando o filho, também tomou e curou-se. Só que o médico se aposentou, saiu desse instituto de pesquisa e não tinha mais essas pílulas para serem fornecidas. Tinha mais acesso às E pílulas. ele entrou com a ação contra a USP. A USP falou, não, nós não reconhecemos, não é medicamento, não tem autorização da Anvisa, não tem pesquisa. E ele, desesperado, entrou com a ação. O magistrado não deu. Mas o meu argumento está na Constituição. É direito à vida. É direito à vida? É direito à vida. Aquele menino não tinha chance alguma de sobreviver. Então, o meu parecer era favorável que se desse que a USP se fornecesse. ministrasse aquele medicamento Sim, ao rapaz. Porque que mal poderia acontecer? Infelizmente, não fui bem sucedida na minha fala, porque foi demonstrado nos autos da Fazenda do Estado e a USP, os representantes da USP demonstraram que não tinham uma pesquisa, aqueles que chamam de científica. Eu acabei estudando esse caso e eu verifiquei o seguinte: esse químico, o nome dele é Gilberto, não me recordo o sobrenome, ele esteve várias vezes no Anvisa, tentou catalogar, levar, mostrar, não, as portas não foram abertas. E aí nós já sabemos por quê. O Dr. Vladimir já tinha acabado de falar e dou essa deixa para ele. Por que será, Dr. Vladimir, que a Anvisa não deu espaço para que ele agora eles fecharam um acordo, conseguiram 10 milhões de reais por uma pesquisa, mas não com ele participando. Estranho, né? Porque se sou eu chamaria o Gilberto e os pesquisadores, falaram, olha, então faz assim, produz mais, vamos analisar suas pílulas e vamos ouvir os seus pacientes de 20 anos. Acabou, para que 10 milhões? Agora eu não sei, o senhor fala. Eu não quero ser realista, eu prefiro ser... melhor, não quero ser pessimista, eu prefiro ser realista. O que a gente sente bem nisso daí é exatamente essa questão. A gente vê por esse texto aqui que existe uma contradição tão grande nessa deliberação do Supremo que é incrível. Se entende que não pode ser comercializado o remédio, como manda distribuir até que haja estoque? Não tem sentido. Então, Eu me fiz a mesma pergunta. Não tem sentido. Então, Esse é o detalhe, né? o que me parece fortemente de tudo isso aí, que a gente está outra vez assistindo o filme Jardineiro Infiel. E esse jardineiro infiel aí vai acabar morrendo, como morreu esse rapaz, certo? Morreu a mulher do jardineiro infiel, tentando desvendar esse mistério. Esse mistério não é uma coisa tão difícil, não, poxa. A gente tem um exemplo bastante próximo agora, de vacina contra as dengue da vida, essas coisas todas. Não se permitiu que entrasse uma vacina produzida por um laboratório francês. Eu só faço assim, que quer dizer uma interrogação. Pourquoi? É simples o pourquoi, né? Porque alguém não levou o porquê. Porque algum laboratório grande não conseguiu, não se interessou, enfim. Em relação à USP, o que eu li a respeito é que a USP tem um problema muito grave de não conseguir atender o número expressivo de liminares que foram concedidas, porque a USP ela tem um laboratório de pesquisa, né? Não é uma indústria farmacêutica. Então, ficou impraticável a USP cumprir as decisões judiciais. Então, eu acredito que também o Lewandowski tenha se baseado nessa falta de condições de cumprir as determinações judiciais. Agora, isso é um problema muito grave, muito sério. Outro assunto, ainda na área da saúde, doutora Laila. O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, Paulo de Argolo, defendeu uma pediatra que interrompeu o atendimento a um bebê que tratava há cerca de um ano porque a mãe é filiada ao PT. Segundo ele, o código de ética da categoria prova que o profissional prevê que o profissional deixe de prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência. No entanto, o Conselho Federal de Medicina diz que o médico não pode discriminar o paciente de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Mas, doutor Vladimir, doutora Vanessa, doutora Laila. Doutora Laila, por favor. Quando eu li essa notícia, dentro de mim, do meu coração, brotou um sentimento de tristeza. Por quê?
Porque, em primeiro lugar, não é porque está na nossa Constituição que cabe ao Estado, à sociedade e à família proteger as crianças e adolescentes, porque eles são seres em desenvolvimento. Pior é alguém que formou-se para poder cuidar dos outros, prestar socorro aos outros, e esse outro, no caso, é uma criança, que é um ser em desenvolvimento. Não posso entender que uma pessoa que tem um grau de atuação relevante na sociedade rejeite atender uma criança porque a mãe é filiada ao PT, a mãe é vereadora do PT e me parece que ela é secretária lá no estado do Rio Grande do Sul. Isso, eu estou torcendo para que essa senhora realmente tenha algum problema, algum transtorno, ou então ela não estava bem naquele dia, porque isso é um preconceito, é uma intolerância e é gravíssimo. É gravíssimo. Ela deve ser punida, deve ser avaliada para ver se ela tem condições de exercer medicina. E é essa a minha opinião. Não, eu acredito até que essa conduta é uma conduta criminosa, tipificada como crime, né? Porque a partir do momento que ela deixa de atender uma criança e pode vir a causar um risco, um dano à saúde dessa criança, ela pode responder por omissão de socorro, enfim, por lesão corporal, porque intencionalmente, voluntariamente, ela deixou de prestar um atendimento para o qual ela, como médica, teria a obrigação de prestar. Fora a questão da discriminação, que também é vedada pela Constituição, por legislação própria, enfim. Essa notícia é teratológica. Eu também espero que os órgãos da categoria, o Conselho Regional de Medicina, puna devidamente essa profissional, porque isso não é um profissional sério. E que ela também responda, se for o caso, criminalmente, por essa atitude completamente descabida, teratológica, inexplicável. Isso não tem o menor sentido, é um grande absurdo, na minha opinião. E lembrando só que as pessoas estão um pouco enlouquecidas com essa questão política que envolve o país, que é de extrema relevância. Eu acredito que o pensamento de ambos os lados é comum. Ninguém aguenta mais a corrupção. As pessoas querem viver num país melhor, num país em desenvolvimento, que o dinheiro seja aplicado naquilo que é importante, que é necessário e que não vá para o bolso de corruptos. Mas as pessoas defendem cada uma ao seu lado e os seus pensamentos, as suas ideologias de uma forma extremamente agressiva, né? E a gente começa a perceber isso nas redes sociais e amizades sendo desfeitas. E as pessoas levaram isso à extrema loucura, a ponto de uma médica, né, com grau de instrução, como a doutora Laila colocou, negar o atendimento a uma criança. Isso é completamente inaceitável numa sociedade civilizada como a nossa. No início do programa, o senhor se referia ao estado do momento. Isso é o nós contra eles, eles contra nós, alguma coisa nesse sentido aí que o senhor se referiu. Infelizmente, eu acho que isso aqui é um exemplo característico daquilo que a gente se referiu de falta de solidariedade humana, né? E deve ser envolvido aqui, acrescentando a fala da doutora Vanessa, é uma punição não apenas em relação à pediatra, mas em relação ao presidente do sindicato. Porque o presidente do sindicato, no mínimo, ele está ali como uma pessoa assim, institucional. Ele responde por uma instituição. Então, não é a categoria, a palavra pessoal dele que deve ser falada, deve ser colocada. Ele deveria tomar alguma providência no sentido da própria instituição. Bom, mas ele conhece o juramento que ele fez, ele conhece a legislação que existe em torno, conhece os ditames da Constituição, conhece a legislação penal em si. Então, fica extremamente difícil. Se chegar a esse ponto aqui, é aquilo que eu falei. Termine como terminar tudo isso aí. É claro que eu tenho a minha expectativa, que é uma expectativa minha, do geral da sociedade. Mas isso aí não quer dizer que, por causa disso, a gente vai ficar saindo por aí, dando chute e batendo em quem não concorde com a gente. Não vai ficar fazendo isso. Não vai. Certo? Então, eu acho que é completamente difícil isso daí. Eu acho que não tem sentido esse tipo de notícia. Essa notícia aqui, eu acho que essa aqui sim, é uma notícia midiática, que deve ir para tudo quanto é mídia, tudo, que é para expor uma situação dentro de uma categoria profissional, que dentro do contexto de hoje é uma categoria muito envolvida nisso tudo.
É uma categoria que está envolvida com as vacinas, com pesquisa, e vai tudo por aí afora. Nós estamos no ambiente da doença hoje, mas não é a doença do corpo que preocupa, é a da mente, é a do espírito. Essa aí eu acho que é a pior doença que o ser humano pode ter. Isso aqui é um exemplo característico de uma doença do espírito. Doutora Laila, a doutora Vanessa fez referência às punições que a médica poderia sofrer, mas eu gostaria de entender do ponto de vista da justiça o que pode ser feito. Alguém, o Ministério Público, eu não sei. Olha, é que eu quero no que presente o senhor esclareça. caso, no presente caso, ela teria marcado uma consulta, ela já é a criança chama-se Francisco. Francisco, né? Sim. Senhor, todo mundo conhece o canto de Francisco, né? Sim. Fazei de mim instrumento de vossa paz. Ela mandou um WhatsApp para a vereadora falando, olha, não posso mais atender seu filho, era uma consulta de rotina, mas posso encaminhá-lo, a senhora pode buscar outra pessoa, eu tenho meu prontuário. Então, ele não estava doente nem nada, é uma consulta de rotina. Agora, dentro do CRM, da associação, dentro da ética, ela deve ser punida sim. Claro, o que eu não analisei, eu olhei o que constou na imprensa. A informação que a gente tem é exatamente essa. A criança não tem nenhum quadro grave. Tá. É um atendimento de rotina, não houve assim um caso de emergência, mas aí quando a médica soube que era filiada a determinado partido, aí a médica Sim. optou por não atender mais essa criança. Criminalmente não, mas por questão pedagógica, eu ingressaria com uma ação de indenização pedagógica. Que é uma discriminação, né? Discriminação. Mas, como bem o doutor falou, é a doença da alma. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, uma universidade me convidou para falar sobre criança e adolescente, sobre violência doméstica, sobre abuso sexual, para alunos do último ano. A primeira pergunta que eu fiz é: alguém sabe, alguém já leu a Constituição Federal ou o direito à saúde? Alguém teve já curiosidade e sabe que é um direito que está na Constituição? Ninguém levantou a mão. Nem sabia o que era a Constituição Federal, para início de conversa. A minha segunda pergunta: os senhores, como futuros médicos, o senhor sabe que se uma criança for vítima de violência, de abuso, os senhores devem notificar o conselho tutelar? Eu falei assim: não sabemos nem o que é isso. Então, o que nós percebemos? Que noções de cidadania, de direito, é fundamental nas universidades. Não só por uma questão de doutrina, de normas, mas eu percebo que a classe médica e outras classes têm que ter noção do direito, de cidadania, para poder ter uma solução para o caso, não só individual, mas coletiva também. E para casos como esses, também ela evitar de ocorrer o que ocorreu no caso desse menino chamado Francisco. Algo a acrescentar, doutor Vladimir? Não, é por aí mesmo. É por aí? Por aí, infelizmente. Por que eu fiz a pergunta, doutora Laila? A gente cobra muito da justiça. A gente, esse negócio tinha que ter uma decisão. Então, quando acontecem situações como essa, o cidadão não sabe como recorrer, não sabe qual é o caminho que ele deve seguir. Então, num caso desse, por isso eu fiz a pergunta: o que pode acontecer? Olha, eu fico triste quando eu descubro que pode não acontecer nada. Não, eu também tenho outra notícia que eu recebi essa semana muito triste, que as coisas acontecem muito rápido. Que muitas crianças nas escolas privadas e públicas estão sendo vítimas de perseguição pela internet e pessoalmente, ou porque são coxinhas ou porque são mortadelas. Eu não sou nada porque sou vegetariana, graças a Deus. Mas... Como é que é isso? Ou porque é coxinha ou porque é mortadela? Porque tem isso, Sim, a briga nas crianças. O que nós percebemos? Uma intolerância muito grande. A escola tem que interceder, a família também. Porque a questão da tolerância e respeito ao outro começa dentro de casa, é uma educação. Sem dúvida. Se o pai ou a mãe... será que os pais estão incentivando a isso? Como que ela chega até uma sala de aula e persegue outro aluno porque o outro aluno é a favor, é contra o impeachment? E esse que é a favor, ou aquele que tem coragem de manifestar que é contra o impeachment, por exemplo, é perseguido por os demais alunos. E ficou essa brincadeira de coxinha e mortadela. Então, é uma coisa que nos preocupa. Por quê? Porque as crianças ainda em processo de desenvolvimento mental, espiritual e psicológico estão sendo criadas para serem
crianças e adolescentes intolerantes. Como é que eles serão como adultos? Se me permite, se ainda há tempo, eu acho que isso que a doutora Laia está colocando me recorda bem que nós estamos dentro de um jogo cujas regras não estão claramente delineadas. É aquela história, né? O pai e a mãe, os pais, acham que a escola, o professor, não pode interferir na vida da criança. E os professores ficam numa situação assim, incrível, que não sabem o que fazer. No passado, e não é um passado, o meu passado, mas é um passado até mais recente, em que havia uma autoridade de professor, essa autoridade era respeitada, mesmo porque o professor, normalmente, ele tem, dentro desse ambiente que a gente está colocando, ele tem uma formação profissional, uma formação cultural, social, superior a essas famílias que, por circunstâncias, não puderam frequentar uma escola, tudo. Então, ele pode dar uma assessoria, pode dar uma orientação melhor, mas é aquela história, o professor vai dar uma orientação, a mãe vai lá e briga com o professor. Fala, não pode fazer assim com meu filho. Quem tem que orientar meu filho sou eu. Eu, meu marido. Não, senhor, não, senhora. E vai por aí afora. Então, o que acontece? Isso daí se passando na frente de uma criança, que belo ensinamento. Qual o futuro que essa criança vai construir para ela dentro da sociedade? É difícil. Nós temos que ir a um intervalo no Gente que Fala. Eu gostaria de registrar que somos acompanhados diariamente nos Estados Unidos pelo Zé Mané do Povão. O Zé Mané do Povão é caminhoneiro lá nos Estados Unidos, músico, esteve conosco aqui no Gente que Fala e mandou mensagem dizendo lá ele tem a facilidade de rodar com o caminhão pelas estradas e acompanhar via internet o nosso Gente que Fala, o Zé Mané do Povão, que está lá nos Estados Unidos mandando esta mensagem, avisando o Fausto Camunha que em dezembro ele estará de volta aqui. Gente que Fala retornará em instantes. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil.
Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook, /programa Gente que Fala. Como toda quinta-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Temos contato com a Kátia Reis, da escola AFIPESP. Kátia Reis, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, o tema hoje, aliás, já abordamos aqui, mas os problemas que podem sobrecarregar serviços de saúde, como gripe, dengue, zika, chikungunya, o aumento de casos de gripe H1N1 em período atípico e em meio ao avanço da dengue e outras doenças. Eu gostaria que você trouxesse para a gente como o Ministério vê o avanço da gripe H1N1, Kátia. Então, Zancopé, estamos vivendo um aumento de casos. É atípico que já comece nesta fase do ano. A questão é que não existe medida de saúde pública capaz de impedir a circulação dos vírus de gripe. A vacinação serve para reduzir a proporção de casos graves e óbitos entre as pessoas que têm maior risco de gravidade. Ela não é capaz de reduzir a circulação do vírus, mas de proteger pessoas de maior risco, como gestantes e idosos. Mas, Kátia, existe uma explicação sobre esse aumento de casos fora de época? Então, na verdade, não se sabe. Alguns indivíduos têm falado que foi uma época em que as pessoas viajaram para o hemisfério norte e trouxeram vírus de lá. Mas isso ocorre todo ano, o tempo todo. Sabemos por experiências anteriores que os anos em que o vírus começa a circular mais cedo tendem a ser mais preocupantes do ponto de vista do comportamento epidêmico. E já podemos classificar essa atual situação como uma nova epidemia, Kátia? Então, Zancopé, todo ano acontece epidemia de gripe. Pode-se falar em 3 perguntas. Quando começa, qual a intensidade e qual vírus que predomina. Neste ano, sabe-se que começou mais cedo e que até o momento tem predominado o H1N1. Difícil ter uma previsão, mas essas duas coisas juntas também aconteceram em 2012 e 2013. Nós tivemos uma boa resposta naqueles 2 anos, porque ficamos muito preocupados com o tratamento que não tivesse início no tempo adequado. Kátia, sabe o que é preocupante? Essa situação atual pode fazer com que se perca a atenção em relação a casos de zika, dengue e chikungunya. Nós estamos acostumados a ter uma epidemia de verão e uma de inverno todos os anos. A de verão é a dengue e a de inverno é a gripe. No momento em que as coisas se sobrepõem, existe a tendência de que os serviços de saúde fiquem sobrecarregados. Isso exige um esforço a mais, já que já vinha sendo exigida em função da entrada desses novos vírus, que são a zika e a chikungunya. Não adianta vender uma tranquilidade que não é verdadeira. Estamos todos preocupados com a quantidade de doenças transmissíveis ao mesmo tempo. A que mais provoca mortes é a gripe. A prevenção é a única forma de diminuir a circulação do vírus. O Ministério da Saúde trabalha em 3 pilares: redução da velocidade de circulação do vírus, proteção das pessoas mais vulneráveis com o uso da vacina e tratamento precoce das mais vulneráveis ou em casos com maior gravidade. Eu agradeço a Kátia Reis, da Escola AFIPESP, mais uma vez, nesta parceria Gente que Fala AFIPESP. Kátia, uma boa tarde, grato. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos.
O nosso Gente que Fala, toda quinta-feira, é gente do MPD que fala. Nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Hoje a promotora de justiça, a doutora Laila Chucair, que é presidente do movimento do Ministério Público Democrático. E graças à gentileza dela, à atenção e aos esforços dela, nós podemos manter esta parceria todas as quintas-feiras. Também o juiz do trabalho aposentado, doutor Vladimir de Freitas, e a advogada, doutora Vanessa Viduto. Quando eu apresento a senhora aqui, eu apresento como advogada previdenciária. Mas eu gostaria de enfocar com a senhora um assunto próximo. Apesar de ser exagero chamar o novo Código de Processo Civil de nova lei de alimentos, ele traz importantes mudanças no processamento de demandas do direito da família, em especial na execução de alimentos. Uma delas é a possibilidade de citação do devedor por simples carta, o que reduz o início do processo, e a possibilidade de protesto judicial contra quem deixar de pagar alimentos, inclusive com negativação perante os órgãos de proteção ao crédito. O assunto também extensivo à doutora Laila e ao doutor Vladimir, ainda que eu tenha citado a senhora diretamente, doutora Vanessa. Bom, vamos lá. O novo Código Civil, a gente percebe uma preocupação do legislador em dar maior proteção e maior efetividade às execuções de alimento, ou seja, facilitar a vida daquele credor de pensões alimentícias para que ele consiga obter os seus alimentos daquele que é obrigado e não está corretamente pagando. A nossa legislação já previa e já permitia a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. E agora o novo Código Civil não mantém essa possibilidade de prisão civil, ou seja, regime fechado. A prisão pode ser decretada até por 90 dias para aquele que deve alimentos, quando a justificativa apresentada não é plausível. Né? Isso significa que quando uma pessoa deve alimentos e não tem um motivo razoável, por exemplo, perdeu o emprego, houve uma modificação na situação financeira que seja efetivamente comprovada, ele pode ter a prisão decretada, e isso de fato acontece na prática. O que o novo Código Civil traz aí de novidade, que é bastante importante, principalmente para o operador do direito, conseguir dar efetividade a essas execuções? Em primeiro lugar, a regra antiga, quando você entrava com uma ação de execução, você só conseguia citar o devedor pessoalmente, ou seja, o oficial de justiça tinha que encontrá-lo. Isso era uma dificuldade muito grande, porque é óbvio que quem deve pensão alimentícia não vai facilitar e não vai receber facilmente esse oficial de justiça. Então, o advogado tinha que combinar com o oficial de justiça, descobrir o endereço do trabalho, fazer campana, enfim, tomar uma série de providências para conseguir, a muito custo, fazer com que esse devedor fosse citado, porque sem a citação o processo não começa, o processo não se inicia. Então vem o novo Código Civil e acaba com esse problema e passa a permitir a citação da forma comum ordinária, que é através de carta, simples carta pelo correio. Presume-se então que ele foi citado, ele vai assinar um aviso de recebimento, ou ele, ou um porteiro do prédio, ou qualquer outra pessoa, enfim, que o receba por ele, e ele vai ser dado por citado no processo. Isso facilita bastante o início das execuções. Uma outra medida bastante importante... Vanessa, eu vou interrompê-la por um detalhe. A senhora é jovem, mas o doutor Vladimir... O correio era a grande desculpa que a gente tinha, doutor Vladimir. Então, a senhora coloca aqui, olha, eu mandei um convite, o correio não entregou. Por isso que eu estou falando, a senhora é jovem, mas o correio era a nossa desculpa, a desculpa do brasileiro. Vai ser mediante AR, o correio ele tem um sistema que ele tenta entregar por 3 vezes, se ele não conseguir entregar, vai ser devolvido. Mas hoje em dia é muito comum as pessoas receberem, ou você pode indicar inclusive o local do trabalho para citar o devedor de alimentos ou um réu em qualquer ação. Então facilita bastante. Usar o correio para fazer o papel do oficial de justiça. Né? A senhora transfere para o correio a função do oficial de justiça. É que não vai existir essa obrigatoriedade de entregar pessoalmente esta carta na mão do devedor. É possível que alguém, alguém da portaria, da recepção, enfim, alguém que esteja em contato receba e tenha validade essa citação, como acontece normalmente em outros processos. E aí ele vira processo para dizer que não foi regularmente citado, ele já se deu por citado e aí inicia-se o processo. Perfeito.
isso vai facilitar bastante e os processos vão ter um andamento melhor. Sim, pensa uma coisinha, Vanessa. Isso daqui me lembra exatamente o que ocorre no processo de trabalho. O processo de trabalho começa assim. É feito pelo correio, ponto final. E nunca teve esses problemas de o correio não me achou. Sem E dúvida. quando o correio não acha o réu, ele fica como revel, ele vai se achar lá na frente quando receber a execução. Sem dúvida. Daí ele se acha. E quando ele comparece aos autos para dizer que não foi citado, o problema está resolvido. Uma outra questão bastante interessante é a possibilidade de inserção do devedor de alimentos no cadastro de devedores. Então, para algumas pessoas, isso vai surtir efeitos, porque o que se busca é na verdade, você não quer prender o devedor de alimentos, você não quer causar danos, você quer obrigá-lo a efetivar o pagamento daquela pensão alimentícia. Então, aquele que tem recursos, que precisa estar com o seu nome, usando o termo, né, popular, limpo, né, quando o nome dele é incluído num cadastro de devedores, ele tem uma série de problemas. Isso é uma forma de obrigá-lo a cumprir o seu dever alimentar. Então, essa possibilidade que vem com o novo Código Civil é bastante relevante. Uma outra alteração, também que eu entendo bastante importante, é a possibilidade de se penhorar salário para aquele que recebe até 50 salários mínimos, porque a regra sempre foi da impenhorabilidade do salário. O salário era protegido, né, pela legislação, que não permitia, em nenhuma hipótese, nem em caso de dívida de alimentos, você penhorar o salário para pagar os alimentos. E agora a legislação traz essa exceção e permite a penhora para aquele que recebe até 50 salários mínimos, que dá em torno mais ou menos de R$5.000. Também é um avanço no sentido de permitir que o credor de alimentos tenha o seu crédito satisfeito e possa sobreviver, e até evite que aquele devedor contumaz continue praticando essa conduta de não pagar os alimentos a quem deve. Senhora, Não, só queria dar um recado para os devedores que tiverem o seguinte raciocínio. Bom, eu não pago a pensão, fico preso 3 meses e a minha dívida está quitada. Não é verdade. Não teve alteração. Mesmo com a prisão, ele continuará devendo. Sai devedor. Estará devedor. Exatamente. 50 salários a prisão mínimos, não vai liberá-lo da dívida. 50 salários mínimos dá algo assim bastante elevado. Salário mínimo de 35 mil aproximadamente. 35 mil. 40 mil aproximadamente. 40 mil. Então eu fiz 40 a conta. mil. Não, quando a senhora fala em 50 salários mínimos, né, eu estou imaginando a categoria, a população bem mais humilde que tem problemas, ou por desemprego, ou porque não quer pagar mesmo, mas porque nessa faixa salarial de 50 salários mínimos é alguém privilegiado. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí o SPC, eles não estão se lixando com o SPC. Né? Quando a senhora fala, quando a notícia diz negativação, traduzindo em miúdos, é SPC, Serasa, essas coisas, né? Sim. E aí eu falo mais o dia a dia, a linguagem do dia a acredito dia. que acabe atingindo pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor e que não podem ter aí o seu nome incluso nesse tipo de cadastro. Sem dúvida nenhuma, a população com menos recursos, talvez isso não surta efeitos. Agora, lembrando que aquele que tem alguma situação de dificuldade e não consegue pagar, ou a sua situação financeira sofreu uma alteração para pior, ele tem a possibilidade de ingressar com uma ação revisional de alimentos para adequar o montante que está arbitrado à sua situação atual. Só que as pessoas não fazem isso. Eu estou falando um pouquinho do outro lado, porque pode acontecer do sujeito perder o emprego, está desempregado. Um bom momento para se esclarecer. Ele está desempregado e aí ele não tem condições de quitar ali mensalmente o valor de alimentos que está fixado. E do outro lado, existe a possibilidade da pessoa ingressar com a ação de execução de alimentos. E essa execução de alimentos, ela prevê até a possibilidade de prisão, como a gente sabe. Então, as pessoas não sabem que se acontecer uma alteração na sua situação financeira, ela deve ingressar imediatamente com uma ação revisional comprovando essa alteração, para que os alimentos sejam, ainda que naquele período temporário, fixados num patamar menor, e ela possa cumprir a obrigação alimentar sem se ver numa situação de risco, né, de ser presa indevidamente. Eu só queria fazer uma retificação no texto aqui. O texto aqui fala em possibilidade de processo judicial contra quem deixar de pagar alimentos. Na realidade, é processo extrajudicial. Extrajudicial. Porque a sentença,
a certidão extraída da sentença que vai ser lavrado o protesto com base nela. Tá? E essa inovação aqui no novo Código não abrange apenas a questão de alimentos, mas é uma inovação geral no novo Código, no novo Código de Processo Civil. Isso aí visa, na realidade, uma efetividade do processo, efetividade da execução, porque se chega à triste constatação que a execução judicial no sistema anterior era uma execução muito difícil, uma execução que não caminhava. Eu sempre costumava me referir em aula para alunos, essas coisas todas, que na execução o devedor não precisa ter advogado. Não precisa. Para que advogado? O juiz é obrigado a seguir a lei. Então, o que sair da lei, o juiz é obrigado a corrigir. Certo? Então, a lei, ela manieta o juiz na execução de tal forma que o devedor não precisa ficar se escondendo muito. Está lá na lei a questão de penhorabilidade relativa, absoluta, e vai por aí afora. Tá? Então, a execução, e essa abordagem que eu faço, também o Araquém de Assis, no livro de Manual do Processo de Execução, ele também faz referência nesse sentido. Eu vejo esse protesto judicial como uma medida de atualidade. De atualidade, porque se cai exatamente no ponto em que mexe, vamos dizer, na situação financeira do devedor de uma forma mais efetiva e direta. Porque o devedor ele vai ficar, vamos dizer, prejudicado em relação a eventuais compras no comércio geral, financiamentos, essas coisas todas. Mas de outro aspecto, não deixa, a gente não pode deixar de reconhecer que esse protesto extrajudicial acaba sendo uma certidão da ineficiência do processo de execução, como ele estava posto no Código. Porque o Código não dava uma resposta para o credor. Não dava. Chegava um determinado momento que o Código não sabia mais o que fazer. Não sabia. E essa questão do protesto extrajudicial, eu já me referi num programa passado, na vigência do sistema anterior ainda. Eu disse que havia muitos juízes ainda que o advogado pedia esse protesto extrajudicial e outro tipo de processo em geral. Os juízes tinham uma certa reserva de atender, não atendiam, certo? Porque exatamente nessa questão mais formalista, o processo de execução é aquele que está instituído em lei. Não pode escapar daquilo, não pode desbordar daquilo. E eu sempre vi isso aí nesse sentido. É um complemento e é um reconhecimento. É um complemento necessário para a efetividade da jurisdição. E é um reconhecimento da ineficácia do sistema processual em relação à execução. Mas a gente cai agora naquela questão que é mais frequente. Como a doutora Vanessa acabou de se referir, o ambiente que vai ser atingido por esse tipo de situação é um ambiente de pessoas que, por qualquer circunstância, eu não estou querendo usar o devedor, vamos dizer, taxar todos os devedores como pessoas de má fé. Não é bem por aí. Há muitos devedores que não têm a mesma condição e tudo. Então, você vai criar um óbice para essa pessoa que, na realidade, a própria vida já criou para ele. Já criou. Ele já não consegue mais comprar a crédito, não consegue mais fazer financiamento. Então, uma situação a mais ou uma situação a menos, para ele não vai resolver. E para o alimentado também não vai ser uma solução. Eu acho que o legislador... Mais um problema. O legislador não pode parar só nisso. Sim. Não pode. O legislador tem que avançar. Quais seriam o passo seguinte para avançar? O passo seguinte que a gente tem uma mídia aí, redes sociais, enfim, tem que ter alguma alternativa para o legislador tentar avançar nisso. Porque não pode chegar a esse ponto de se efetivar um protesto extrajudicial e morreu Nero. Acabou tudo por aí. Porque a gente vai ficar na mesma situação. Depois do protesto extrajudicial, aquele devedor de alimentos não vai poder ser preso novamente. Não vai poder ser. Então a gente vai ficar num circunlóquio. Não vai sair daquilo.
Perfeito. Doutora Laila, em 1 minuto a senhora conseguiria abordar para a gente aqui a redução de prisões desnecessárias após a implantação das audiências de custódia pelo Conselho Nacional de Justiça, tem mantido fora das cadeias suspeitos de débitos e delitos, não são débitos, são suspeitos de delitos de baixo potencial ofensivo, como furto. Primeiro, Estado a resolver as audiências de custódia em fevereiro de 2015, São Paulo registrou 3.999 flagrantes. Esse número eu acho genial, né? Não são 4.000, são 3.999 flagrantes de furto de março a dezembro. Essa audiência de custódia que dispensa a prisão de culpados por furto. Sim, é porque a tendência hoje, dentro do direito e do direito penal, é você dar uma outra solução para crimes de baixo potencial ofensivo. Nessa audiência de custódia, o magistrado, observando que é o primeiro furto, a pessoa não tem antecedentes, e são furtos pequenos mesmo. Uma calça que é tirada de um camelô, algum objeto de uma loja de shopping, alimentos do supermercado. O perfil desse agente que pratica esse pequeno furto geralmente é uma pessoa de baixa condição econômica, sem trabalho, muitos são jovens, muitas vezes eles acabam até furtando para poder adquirir substância entorpecente, droga, maconha, enfim. Então, há uma dispensa e não é instaurado um procedimento, é relaxado o flagrante em relação a eles. Você diz para ser rápida. A única crítica que eu faço, que eu lamento, que, como eu atuo há muitos anos na área da infância, e o direito da infância nos ensina que a atuação deve ser integrada em vários setores, porque o ser humano ele é composto por vários setores. O ser humano é mente, é espírito, o ser humano ele é saúde, ele é educação. Casos como esse, sendo identificado que o sujeito ou a pessoa ela praticou o furto por uma questão para resolver um estado de fome, alimentação, ou porque ele utiliza droga e precisava de um dinheiro para adquirir droga, portanto, ele é viciado. O que eu poderia complementar com esse trabalho, que ele fosse encaminhado, existisse um centro integrado dentro de cada vara criminal, no fórum criminal, multidisciplinar, para que esse rapaz, sendo dispensado do flagrante, fosse encaminhado a um departamento, ou na área social, ou na área da saúde, educação, para que pudesse, junto com a pessoa, ter um plano, ajudar a dar um plano de vida. Olha, educação, você precisa ser matriculado na escola, você precisa de um tratamento de saúde, a sua família está sem moradia, vamos encaminhar, então, para um programa de moradia. Agora, dispensar o flagrante, voltará para as ruas. Simplesmente por dispensar. Não, aí ele voltará para a rua e começará tudo de novo. É nesse aspecto que eu disse. Dispensar simplesmente por dispensar, claro, só para esvaziar a cadeira aqui, já não é a solução. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, gente do MPD que fala. Doutora Vanessa Viduto, é sempre muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer participar do programa. Doutor Vladimir de Freitas, grato por ter enriquecido o nosso debate. Olha, a gente tenta prestar uma orientação, um serviço para a população e a gente também aprender com os colegas da mesa, que trazem sempre umas novidades que a gente fica perplexo de falar, puxa vida, essa daí eu não sabia. E a gente não fica aprendendo sempre. Não é verdade. Mas eu fico à disposição, para outras oportunidades, que houver necessidade e possibilidade, eu confirmarei minha presença. O nosso Gente do MPD que fala é possível graças à gentileza, à iniciativa dos integrantes do movimento do Ministério Público Democrático MPD, que atualmente é presidido pela promotora de justiça, a doutora Laila Chucair, que está conosco. Agradeço a tua gentileza e o empenho em desenvolver conosco este programa. Nós que agradecemos a oportunidade, é uma honra. Agradeço aos participantes, ao senhor e ao público. Eu deixo a seguinte mensagem: é só o amor.
Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.